A paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão, meus queridos? Quero agradecer já a você, tá, por você estar aqui vendo esse vídeo onde nós estamos no nosso programa EBD Todo Dia. Nós estamos sempre fazendo a nossa leitura bíblica diária para estarmos conectando-nos com a lição do domingo seguinte. E nesse domingo nós vamos estar estudando o assunto cultuando a Deus com liberdade e reverência. E o assunto, ou seja, a temática dessa terça-feira, está em 1º livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. E a temática é: o ritual religioso sem reverência é desobediência e não tem aceitação divina. Quando a gente lê aqui, que nós precisamos ler para a gente poder ter um entendimento maior, está escrito assim, ó: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. O que está acontecendo aqui, irmãos? Deus, ele dá uma ordem a Saul para que Saul e os filhos de Israel elimine todos os amalequitas, por eles serem inimigos de Deus, por eles terem se oposto aos filhos de Israel quando estava no deserto. Agora Israel está na terra prometida, levantou-se Saul como rei e Deus manda dar uma ordem para Saul eliminar todos os amalequitas, inclusive tudo que eles tinham tinha que ser eliminado. Vacas, ovelhas, tinha que acabar com tudo. Mas o que faz Saul? Saul vai à guerra contra os amalequitas, prevalece contra os amalequitas, porém, quando o povo vê que o gado dos amalequitas era um gado saudável, bonito, as ovelhas bonitas, então eles pegam os melhores gados com a ideia e chega até Saul e diz: olha, a gente podia levar essas vacas bonitas, esses carneiros bonitos, essas ovelhas bonitas, para sacrificar ao Senhor. E Saul, como rei, ele não tinha que fazer uma coisa dessa, aceitar uma opinião como essa. Ele tinha que obedecer a Deus. Mas não, ele aceita essa opinião e então ele, com esse pretexto de fazer um culto ao Senhor, com o melhor das vacas, com o melhor das ovelhas, eles trazem esse gado vivo. E ainda traz o rei dos amalequitas vivo também, desobedecendo ao Senhor. E quando Samuel chega para repreender Saul, Saul diz: não, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. E aí Samuel diz: mas que balido de ovelhas é esse que eu ouço no arraial? E Saul vai trazer essa justificativa, vai dizer: não, o povo perdoou o melhor do gado, dos amalequitas, para a gente cultuar o Senhor, para a gente fazer um holocausto, um sacrifício para Deus. Só que no momento Samuel repreende Saul, dizendo que Deus tem muito mais prazer em que alguém o obedeça do que alguém lhe ofereça um culto, que alguém lhe ofereça um sacrifício. Deus ama muito mais, ou aceita aquela pessoa que é obediente, do que aquele que vai desobedecendo a palavra de Deus com o pretexto de trazer o fruto daquela desobediência para cultuar o Senhor. Como que Deus vai receber um culto como esse, irmão? Para a gente entender um exemplo bem simples, é alguém pegar e obter vantagem num negócio que vai fazer com alguém, com o pretexto de dizer: não, essa vantagem que eu estou obtendo aqui, ou esse roubo que eu estou fazendo, esse furto que eu estou fazendo, eu vou dar de oferta na casa do Senhor. Irmãos, Deus pode, ou seja, o pastor pode até ficar com aquela oferta, porém Deus não vai receber aquilo como um culto. De forma alguma, Deus não tem aceitação divina, de forma alguma, um culto sem reverência. Todas as vezes que nós temos reverências a Deus, nós obedecemos a sua palavra. Porém, quando nós somos irreverentes, nós já estamos em desobediência. E Deus não se agrada, Deus não recebe de forma alguma. Como aqui
o assunto diz: o ritual religioso sem reverência é desobediência e não tem aceitação divina. Isso, irmãos, me faz lembrar de um ritual que foi feito por dois irmãos ainda no livro do Gênesis, lá no princípio, que foi feito por Caim e Abel. Caim, ele traz dos frutos da terra para ofertar ao Senhor num ritual religioso. Ele traz do melhor, ou seja, ele traz dos frutos da terra. E Abel vai trazer do melhor das ovelhas e das gorduras. E vão oferecer para Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus atenta para a oferta de Abel e Deus não atenta para a oferta de Caim. Porque não havia reverência no coração de Caim. Não havia respeito por Deus no coração de Caim. Isso me faz lembrar também, irmãos, do rei Uzias. O rei Uzias, ele vai fazer um ritual com um incensário na casa do Senhor. Ou seja, ele queria oferecer incenso ao Senhor. Era um ritual religioso, mas que cabia somente ao sacerdote. E a Bíblia diz, irmãos, que ele foi ferido na hora, na sua testa com lepra e morreu leproso por causa dessa irreverência, por causa dessa falta de respeito ao templo, por causa dessa falta de respeito à palavra de Deus. E Deus não aceita de jeito nenhum o ritual religioso sem reverência a Ele, é desobediência e Deus não aceita, ou seja, não há aceitação divina para isso. E nós precisamos atentar para isso, irmãos. Se nós queremos que Deus receba o nosso culto, nós precisamos entrar na casa do Senhor com reverência, com respeito a Ele. Precisamos ter respeito por aquilo que é sagrado. Precisamos ter respeito pelo templo. Precisamos ter respeito pelas coisas do templo. Nós precisamos respeitar tudo que tem ali que considera-se sagrado. Precisamos ter respeito. Precisamos ter reverência para que haja aceitação divina ao nosso culto. Não é de se estranhar, irmãos, que nos nossos cultos, poucas vezes nós vemos Deus se manifestar. Está faltando reverência do seu povo. Está faltando reverência nossa. Está faltando reverência daqueles que estão ali para cultuar o seu nome. Só assim haverá aceitação. Só assim Deus vai continuar derramando o seu poder. Só assim nós vamos continuar tendo cultos abençoados, onde Deus manifesta a sua presença, onde há cura, onde há milagre, onde há maravilhas. Vamos cultuar a Deus com liberdade, mas também com reverência. Te agradeço por estar até aqui conosco. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.